Boa noite, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos, louvando o nome do nosso Senhor. Oremos para que Ele continue nos abençoando agora, que seremos expostos à Sua palavra. Vamos orar. Pai amado, nós clamamos para que a Tua bondade nos visite nessa noite, em que refletiremos sobre esse assunto, que é ao mesmo tempo tão sensível, mas tão importante para a Tua igreja, que são as nossas ofertas para o sustento da Tua obra. Que o Senhor incline os nossos corações, os nossos ouvidos, a Tua mensagem, que o Senhor evidencie eventuais necessidades de correção, para que nós venhamos a ser encontrados aprovados por Ti nessa área de nossas vidas. Nós oramos assim em nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Essa é a última mensagem de uma série que vem sendo pregada aqui na igreja. E os temas que têm sido abordados nessa série têm sido, com o tutuí missionário ou impostor, aproveitando a frase do Spurgeon, ele nos desafiou para que nós, em nossas vidas, nós sejamos proclamadores do Evangelho. Aí o Paulinho veio nos confrontar mais uma vez, nos estimular, para que nós sejamos uma igreja relevante, impactante, para além das nossas fronteiras, para fora das nossas paredes. O Edson, na semana passada, nos trouxe uma série de desafios, uma série de projetos, de expansão do Evangelho, de proclamação da palavra. E hoje nós refletiremos sobre as ofertas e o culto a Deus, investindo na expansão do reino. Falar sobre ofertas é sempre um tema muito sensível em função da realidade do cenário evangélico brasileiro. Há tanta barbaridade acontecendo por aí que esse se torna um tema sensível, mas é um tema importante, é um tema relevante, é um tema sobre o qual nós precisamos nos debruçar, vez por outra, para que saibamos exatamente o que o Senhor espera de cada um de nós no tocante ao sustento da sua obra. Muitos aqui já manifestaram para mim pessoalmente que esse é um assunto pouco ventilado nesta igreja, então hoje é o dia. Vamos olhar para a palavra de Deus, olhar para a Bíblia e entender o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Porque para que nós sejamos relevantes, além das nossas fronteiras, são necessários recursos para o sustento das nossas necessidades internas e para os investimentos que essa igreja tem para fazer para além das suas fronteiras. Nós vivemos uma crise econômica, uma crise política, e essa crise tem afetado muitos de nós. Há vários irmãos aqui da igreja lutando com o desemprego, há vários empresários na igreja lutando com os seus negócios que definham e que não estão indo bem. Por outro lado, muitas famílias, ao longo desses últimos anos, têm deixado essa igreja, seja por se mudarem para outra cidade, ou mesmo muitas famílias se mudaram para outro país. E isso afeta, de uma forma ou outra, as nossas finanças, as nossas entradas. Tem havido um impacto significativo nas receitas dessa igreja. Nós, ao longo desse ano, viemos experimentando um déficit mês após mês, que no mês de junho pareceu ficar equilibrado as receitas com as despesas, mas ainda faltam uma série de provisões para as despesas que acontecem no final do ano, pagamento de 13º, férias, abono salarial, que nós precisamos provisionar ao longo do ano. Então é um momento desafiador para essa igreja. E para que nós sejamos relevantes, impactantes, para além das nossas fronteiras, as nossas necessidades internas precisam estar supridas. E nós temos um potencial enorme de crescimento, de melhora nessa área, porque muitos de nós
não temos sido regulares, fiéis no sustento da obra do Senhor. Eu fiz uma estimativa recentemente, considerando o seguinte cenário: se todos nós fôssemos fiéis naquilo que um mês ou outro nós contribuímos para a obra do Senhor, nossas receitas cresceriam em mais de 1/3. É muita coisa. E não é o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro para ser investido no reino, para ser investido nos projetos desta igreja. Então, nosso objetivo nessa noite é averiguarmos os padrões bíblicos, porque muitos de nós estamos fora deles. Então, que você seja instruído e principalmente desafiado a examinar a sua própria vida e verificar o que o Senhor espera de você no tocante às ofertas para o sustento da obra do Senhor. O texto que eu escolhi para a nossa reflexão nessa noite é o texto lá de 1 Crônicas, capítulo 29. É um texto meio longo, mas nós vamos investir na sua leitura, dos versos 1 até o verso 20. Você pode abrir sua Bíblia, que nós vamos ficar nesse texto. 1 Crônicas 29, a partir do verso 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda a sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente, de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria, pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito é tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são todos os dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente.
Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque, Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais, todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. O contexto aqui é a construção do templo de Salomão. Até então, a adoração, os cultos eram realizados em tendas, no tabernáculo. E Davi se dispôs a construir essa obra magnífica, mas Deus disse: não, Davi, você se envolveu com muitas guerras, deixa para o seu filho fazer essa obra. E Davi então quer deixar esse legado para Salomão. Todos esses recursos financeiros, todas essas abundâncias de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, para que Salomão pudesse, depois de ungido o rei, construir finalmente esse que viria a ser o fabuloso templo de Salomão. Então, a partir desse texto, meus irmãos, eu queria que nós entendêssemos que as ofertas fazem parte do culto a Deus, e elas revelam tanto a qualidade da nossa adoração, quanto a importância que damos ao Senhor e à expansão do seu reino. As ofertas fazem parte do culto e revelam tanto a qualidade da nossa adoração, quanto a importância que damos ao Senhor e à expansão do seu reino. Então, há uma comunicação eloquente nas nossas ofertas em relação à nossa adoração ao nosso Deus. Nós podemos vir aqui todos os domingos, cantar emocionadamente, afinadamente, mas se as nossas vidas, enquanto sustentadores da obra do Senhor, não estiverem adequadas de acordo com os parâmetros de Deus, a nossa adoração está seriamente comprometida, como veremos na sequência. Eu queria fazer com vocês, à luz desse texto e do contexto no qual esse texto está inserido, 8 averiguações. Eu quero te dar elementos para que você faça 8 averiguações nas suas práticas, enquanto alguém que foi chamado por Deus para sustentar a sua obra. Eu queria aproveitar o conceito que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, em que somos ensinados que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Então eu quero aproveitar essa palavra galardão, esse acróstico galardão, para facilitar a nossa memorização e explorar as 8 averiguações a partir dessa palavra. Deus é o galardoador dos que o buscam e as ofertas fazem parte do culto a Deus. A primeira averiguação que eu queria que nós fizéssemos é a averiguação da generosidade. A averiguação da generosidade. Notem no verso 3. Além disso, pelo amor que tenho ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para esse santo templo. Então, além das reservas nacionais que foram designadas para a construção do templo, das suas próprias riquezas, o rei Davi disponibilizou com generosidade, com abundância, as suas riquezas para que elas fossem usadas na construção do templo. E seguindo o exemplo de generosidade do rei, veja o verso 4. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000, de 100, os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente, e o povo também ofertou espontaneamente e generosamente a partir do exemplo do rei. Agora, o que é generosidade? Como é que nós podemos
averiguar se uma oferta é ou não generosa? As quantidades aqui são impressionantes. Agora, e as nossas ofertas cotidianas aqui para a igreja? Como avaliar se elas são ou não generosas? Uma oferta de R$300 é uma oferta generosa? Depende. E a palavra de Deus nos dá parâmetros tangíveis para que eu e você avaliemos se as nossas ofertas têm sido ou não generosas, como o Senhor quer que elas sejam. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 16. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então aqui a palavra de Deus nos traz o conceito da proporcionalidade. Então a generosidade, ela deve ser averiguada em função da proporção que ela representa das nossas rendas. Então, voltando para o meu exemplo, uma oferta de R$300 para quem ganha R$1.000 é uma oferta muito generosa. Agora, uma oferta de R$300 para quem ganha R$20.000 não tem nada de generosa. Você percebe? E veja o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de não sermos generosos nas ofertas. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que essa esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Quando a minha oferta não é uma expressão de generosidade, ela comunica outra coisa, ela comunica avareza. Meu amor ao dinheiro, a priorização das minhas necessidades, ou dos meus prazeres, ou dos meus anseios, em detrimento daquilo que o Senhor esperava de mim para o sustento da sua obra. Então, a primeira averiguação, a averiguação da generosidade. Então, reflita aí com você e com Deus. Há generosidade ou proporcionalidade adequada nas minhas ofertas ao Senhor? Primeira averiguação, averiguação da generosidade. Segunda averiguação, averiguação da alegria. Veja o verso 9. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com um grande júbilo. Então, aquele momento de ofertar para aquela grandiosa obra era um momento de extrema alegria, de júbilo, de contentamento. Não era um fardo, não era um peso, era um privilégio. E o mesmo conceito deve servir para nós nos dias de hoje, meus irmãos. No Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 9, somos ensinados que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. De novo, ofertar é um grande privilégio, não deve ser encarado como um fardo, deve ser encarado por todos nós como um motivo de alegria. Quando entregamos as nossas ofertas para o sustento da obra do Senhor, o impacto que isso causa na igreja e no mundo, isso deve nos alegrar. Vidas sendo edificadas, pessoas sendo aconselhadas nos seus problemas, casamentos sendo restaurados, pessoas ouvindo o Evangelho, se convertendo, sendo salvas, crianças sendo instruídas, desde a mais tenra idade, nos caminhos do Senhor, jovens, os jovens da igreja sendo impactados com a palavra, sendo transformados, sendo fortalecidos para resistirem a esse ambiente tão hostil e com tanta pecaminosidade em potencial. Dispomos instalações adequadas para que a palavra seja bem ouvida, bem assimilada, que vocês estejam aí confortavelmente sendo expostos à palavra de Deus. Isso é um motivo de alegria, um privilégio. Ver a igreja do Senhor crescendo, ver o Evangelho sendo proclamado para além das nossas fronteiras. Veja quantos motivos de alegria que nós podemos e devemos ter com as nossas ofertas.
Então, segunda averiguação, a averiguação da alegria. Verifique se isso é verdade na sua vida. Sempre que entrego as minhas ofertas, eu o faço com muita alegria, por saber da relevância que ela vai ter no papel da igreja, na vida dos cristãos e nesse mundo. Segunda averiguação, averiguação da alegria. Terceira averiguação, averiguação da liberalidade. Repare no verso 9. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Então, a liberalidade é o se desprender dos bens materiais e entregar as ofertas para o sustento da obra do Senhor. No Novo Testamento, somos instruídos com o mesmo conceito. Em 2 Coríntios 9, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, ofertar não é ofertar qualquer coisa só para constar que ofertou, só para receber lá o relatório financeiro e constar algum valorzinho lá. Não. Nós precisamos ser liberais e voluntariamente entregarmos o melhor para o Senhor. Alguns pensamentos e atitudes que podem estar comprometendo esta averiguação da liberalidade. Por exemplo, você entrega a sua oferta lá e pensa o seguinte: puxa, acho que eu dei demais, poderia ter dado um pouquinho menos. Ou, poxa, eu podia estar usando esse dinheiro para outra coisa, para trocar de roupa, para comprar aquele sapato bonito, para comprar aquela joia. Ou, essa oferta vai acabar me fazendo falta. Ou, esse mês eu estou apertado, então não vai dar para ofertar. Você percebe? Alguns pensamentos, algumas práticas que comprometem essa postura de liberalidade que o Senhor espera de cada um de nós. Então, terceira averiguação. Quando eu contribuo, eu o faço liberalmente, sem constrangimento, tristeza ou arrependimento. Quarta averiguação, averiguação do agradecimento. Veja o verso 12. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Então, aquele momento não era um momento de recolhimento de riquezas para a construção do templo, era muito mais do que isso. Era muito mais do que isso. Era um momento de ofertar com os corações agradecidos. Aquelas ofertas foram expressões de gratidão a Deus. Por isso que o povo se alegrou em ser tão generosos ao darem para a construção daquela magnífica obra. Em reconhecimento à bondade de Deus que os visitava. E esses mesmos conceitos têm que estar permeando as nossas práticas ao ofertarmos para o Senhor nos dias de hoje. As ofertas de gratidão, elas estavam previstas na lei de Deus no Antigo Testamento. Lá em Levítico capítulo 7, a gente lê o seguinte: esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor, se fizer por ação de graças. Então, a lei previa que alguém entregasse as suas ofertas simplesmente para dizer para Deus: Deus, é uma oferta de gratidão. Gratidão pelo que tu és, gratidão por aquilo que tu tens feito em minha vida, uma oferta de gratidão. Então, nós também, quando levamos as nossas ofertas para o sustento da obra do Senhor, temos que estar permeados, encharcados desta mesma atitude. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde que o Senhor tem me dado, pelos aprendizados que o Senhor tem me dado, pelas transformações e bênçãos que o Senhor tem entregue para mim, para minha família, pelo sustento da minha vida, da minha família, por suas provisões. Obrigado, Senhor. Então, quarta averiguação, averiguação do agradecimento.
Minhas ofertas têm sido entregues como expressões de gratidão ao Deus que me supre e me abençoa. Essa foi a quarta averiguação do agradecimento. Quinta averiguação da regularidade. E eu retiro essa averiguação não do texto que nós lemos propriamente dito, mas do contexto no qual aquele texto estava inserido. Na lei mosaica havia as instruções para que o povo ofertasse para o Senhor. Uma primeira oferta, nós vemos ali regulamentada em Números capítulo 18. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então esse primeiro dízimo, o de Números 18, ele pertencia aos levitas. E os levitas também davam o dízimo dos dízimos. Então de toda a produção, de toda a renda que a nação conseguia, 10% devia ser entregue para tribos, para o sustento da tribo sacerdotal. Esse era o primeiro dízimo. Um segundo dízimo, nós vemos ali em Deuteronômio capítulo 14. A partir do verso 22, nós vemos o seguinte: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então havia um segundo dízimo para sustentar esse momento festivo em Jerusalém. Então esse dízimo era para fazer aquele grande banquete festivo ao Senhor, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus de todos os dias. Então nós já temos aqui 20% de ofertas que estão previstas na lei e que regularmente o povo devia estar ofertando. Há também um terceiro dízimo previsto na lei que nós vemos ali em Deuteronômio capítulo 14, a partir do verso 28. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então esse terceiro dízimo, mais 10% a cada 3 anos, então correspondente a 3,33% ao ano, de novo para os levitas e para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, para aqueles que não tinham condições de serem produtivos. A lei previa esse dízimo especificamente para eles. Então nós temos aqui, previsto na lei do Antigo Testamento, 23,33% de ofertas que regularmente deveriam ser entregues. E aquela oferta levantada por Davi para a construção do templo foi além dessas ofertas que regularmente o povo levava para Deus. E quando havia falhas na regularidade de entregar as ofertas para o Senhor, perceba como Deus reagia ali em Malaquias, no capítulo 3. Veja que palavras fortes. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quando o povo falhava na regularidade, era assim que Deus expressava a sua indignação. Vocês estão me roubando. Vocês não estão entregando aquilo que eu disse que deveria ser entregue. É roubo de Deus. É forte isso. Mas a falta de regularidade encontra um Deus com esse sentimento. Vocês estão me roubando. No Novo Testamento, não há a especificidade de percentual que havia no Antigo Testamento. A gente vê, por exemplo, em 2 Coríntios 9, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. A palavra de Deus nos dá parâmetros para nós averiguarmos se esse segundo tiver proposto no coração é adequado ou não. Nós estamos olhando para esses parâmetros,
Mas nós estamos livres do percentual fixo. Cada um pode definir o quanto vai dar para o Senhor, desde que a oferta seja generosa e seja dada com alegria, seja dada liberalmente, seja dada uma expressão de agradecimento e seja dada regularmente. Então, a quinta averiguação: eu tenho ofertado regularmente ao Senhor que me supre regularmente? A obra de Deus tem despesas regulares. Todos os meses nós temos que pagar salários, os proventos dos pastores, dos missionários, as contas de luz, de água e etc. Então, as necessidades são mensais. Nossos rendimentos também são regulares, nós os recebemos mensalmente. Então, essa averiguação é muito pertinente, a regularidade. Assim como o Senhor me supre regularmente, eu preciso ofertar para o sustento da sua obra regularmente, porque a sua obra tem necessidades regulares que precisam ser supridas. Então, quinta averiguação, a averiguação da regularidade. Sexta averiguação, dando sequência ao nosso acróstico, sexta averiguação, a averiguação que eu estou chamando aqui de discernimento. Veja o discernimento que Davi expressa ali no verso 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Nós precisamos ter esse discernimento. Nós não estamos dando nada para Deus, porque Deus é dono de tudo. Nossas ofertas são uma mera devolução de parte daquilo que Ele tem nos dado e que Ele determinou que deve ser direcionada para o sustento da sua obra. Nós devolvemos parte do que Ele nos deu para administrar, porque Ele é dono de tudo que eu tenho, Ele é dono de tudo que você tem. E mais do que ser dono de tudo que nós temos, tem um conceito adicional no Antigo Testamento que é muito pertinente. Veja em Deuteronômio capítulo 8. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Então, além de tudo que eu possuo, que você possui, pertencer a Deus, a minha e a sua capacidade produtiva também são dádivas de Deus. É Ele quem nos dá condições para trabalhar, é Ele quem nos dá a inteligência, a capacidade, as habilidades profissionais, tudo vem dEle. É importante que nós tenhamos esse discernimento. Nosso sustento vem de Deus, Ele é dono de tudo que possuímos, e é Ele quem nos habilita, nos capacita a sermos produtivos e ganharmos o nosso sustento. Tudo vem dEle. Então, sexta averiguação, a averiguação do discernimento. Eu reconheço que a minha renda e meus bens pertencem a Deus. Eu reconheço que minhas competências, habilidades e capacidade produtiva também são dádivas de Deus. Sexta averiguação, a averiguação do discernimento. Sétima averiguação, a averiguação da adoração. Veja no verso 20. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Então aquele era mais do que um momento de levantar recursos para uma obra. Era um momento de adoração. Essa foi a tese inicial que eu defendi aqui.
as ofertas fazem parte do culto a Deus e elas definem a qualidade da nossa adoração. Uma vez por mês nós temos praticado esse momento do ofertório aqui no culto, onde nós, nesse culto público, podemos levar ofertas como expressões de louvor e de adoração a Deus. Você pode e deve fazer isso aqui no culto público, mas você também deve ter essa postura na sua vida particular. Suas ofertas são cultuais. Nossas ofertas são cultuais. Nossas ofertas indicam, comunicam a qualidade do culto que nós prestamos a Deus. E quando as nossas ofertas não têm a qualidade que Deus espera, veja como Deus se manifesta lá em Malaquias. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Hoje nós não trazemos mais o animal cego ou o animal aleijado, mas a nossa oferta pode ter uma equivalência muito, muito próxima a essa realidade. Se eu estou ofertando o resto, se eu estou ofertando qualquer coisa, ou se eu não estou ofertando para o Senhor, isso compromete a minha adoração, o meu culto. E o Senhor manifesta a sua indignação. Certa vez o Senhor Jesus estava diante do gasofilácio verificando, lá em Lucas 21, os ricos trazerem as suas ofertas. E o Senhor Jesus não se impressionou com nenhuma delas. Mas quando aquela viúva pobre deu as 2 únicas moedinhas que ela teve, aí isso impressionou o Senhor Jesus. A qualidade da adoração é comprometida quando as nossas ofertas são uma porcaria aos olhos de Deus. Como eram aqueles animais aleijados, aqueles animais cegos. Pô, tem que ofertar alguma coisa? Pega o pior e leva para Deus. E não o melhor para o Senhor. Então, a 7ª averiguação, a averiguação da adoração. Minhas ofertas podem ser classificadas como expressões legítimas de adoração que honram e agradam a Deus? Isso é verdade na sua vida? 8ª averiguação, completando o nosso acróstico do galardão, a averiguação das oportunidades. Oportunidades. Veja o verso 5. Quem, pois, está disposto hoje? Havia uma oportunidade ali. Uma oportunidade de se tornar coparticipante da construção daquela magnífica obra. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus. Eles aproveitaram aquela oportunidade e fizeram daquele momento um momento de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. E aquilo era além das ofertas regulares que eles eram instruídos pela lei a entregarem para o Senhor. Semana passada, o Edson nos trouxe uma série de oportunidades de investimento. Há vários projetos do Ministério Pesca que demandam recursos para serem viabilizados. Eu queria trazer hoje algumas oportunidades adicionais para o nosso investimento no reino de Deus. Nós temos hoje cerca de 20 candidatos ao ministério em tempo integral, aqui nessa igreja. Há 20 pessoas que têm o desejo de se tornarem obreiros em tempo integral.
obviamente a igreja não vai assimilar todos eles, nós não temos oportunidade para todos, mas nós podemos treinar todos eles e disponibilizar todos eles para a igreja brasileira. Isso é um privilégio. Formar obreiros com qualidade, para que sejam relevantes além das nossas fronteiras. Ora, isso custa. Isso requer investimentos. Nosso Ministério de Missões sustenta hoje 13 famílias de missionários. 4 delas no sertão, que é o nosso principal foco missionário. A partir de alguns anos atrás. E mais uma família, uma 5ª família, está sendo preparada para ser enviada para o sertão. E o Ministério de Missões é um ministério deficitário. É um ministério cujos mantenedores não conseguem fazer frente às necessidades que o ministério tem. Então, o caixa da igreja, aquilo que é das ofertas regulares, aquilo que deveria ser usado para as despesas regulares da igreja, o caixa da igreja tem que socorrer, tem tido que socorrer mensalmente o Ministério de Missões. Então, considere, além da sua oferta regular, uma oferta específica para cobrir essa deficiência do Ministério de Missões. São 13 famílias sendo sustentadas por essa igreja. Eu queria apresentar para vocês um projeto novo, nós estamos chamando aqui de Programa de Capacitação Pastoral. Nossa igreja ela tem sido muito procurada por vários pastores de outras igrejas, para entender como é que nós funcionamos, como é que nós lidamos com certas situações desafiadoras, como é que nós resolvemos certos tipos de problemas. E nós resolvemos dar oportunidades, isso vai acontecer no 2º semestre, no mês de outubro, para que pastores do país inteiro passem 15 dias aqui conosco, para que nós apresentemos para eles nossos aprendizados, as nossas experiências, eles entendam como é que os nossos ministérios funcionam. Então são 15 dias de preparação, de treinamento, para pastores dos mais diversos cantos desse país, a maioria deles carentes. Muitos deles não têm como bancar a sua vinda para cá, muitos deles não têm como bancar a sua estadia aqui. Então nós estimamos que o custo de estadia aqui para cada pastor, para esses 15 dias, vai ser cerca de R$2.000, mais o custo de alimentação, cerca de R$900 por pastor. E nós precisamos de recursos para abençoar esses pastores, para que eles venham, passem esses 15 dias, sejam equipados e possam fazer diferença, para que sejam relevantes além das nossas fronteiras. Nós estamos tocando um projeto de uma escola, a Escola Fonte. A ideia é que seja uma escola com um currículo enciclopédico, mas permeada por valores e ensinamentos cristãos. Então nós queremos abrir uma escola para instruir as crianças nos caminhos do Senhor e passar para elas também o que o Ministério da Educação diz que tem que ser passado, mas uma escola confessional, uma escola pautada por ensinamentos, valores e princípios cristãos. A nossa meta é que em 2020 essa escola esteja funcionando. Então nós temos uma equipe multidisciplinar já organizada para tocar esse projeto, e só de investimento aqui são mais de R$300.000, para sermos relevantes além das nossas fronteiras, impactando a vida dessas crianças e dessas famílias que vierem a estudar nessa escola. Então há muitas oportunidades, além daquilo que nós ofertamos regularmente. Então, 8ª averiguação das oportunidades. Eu tenho aproveitado outras oportunidades de investimento no reino, além daquilo que oferto regularmente? O Edson apresentou várias, eu apresentei algumas. Considere isso diante de Deus. 8 averiguações. Generosidade. Há generosidade ou proporcionalidade adequada das minhas ofertas ao Senhor? Alegria. Sempre que entrego as minhas ofertas, eu o faço com muita alegria, pelo privilégio de ser um coparticipante na expansão do reino. Liberalidade.
Quando eu contribuo, eu faço liberalmente, sem constrangimento, tristeza ou arrependimento. Agradecimento. Minhas ofertas têm sido entregues como expressões de gratidão ao Deus que me supre e me abençoa tanto. Regularidade. Tenho ofertado regularmente ao Senhor que me supre regularmente. Discernimento. Reconheço que minha renda e meus bens pertencem a Deus. Reconheço que minhas competências, habilidades e capacidade produtiva também são dádivas de Deus. Adoração. Minhas ofertas podem ser classificadas como expressões legítimas de adoração que honram e agradam a Deus. E oportunidades. Tenho aproveitado outras oportunidades de investimento no reino, além daquilo que oferto regularmente? Concluindo a nossa reflexão, eu queria voltar para o texto e constatar que Deus prova corações. Veja lá o verso 17. Bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações e que da sinceridade Te agradas. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece o que passa em cada coração. As justificativas que temos usado para não sermos fiéis. As práticas, boas ou más, que temos aplicado no sustento desta obra. Nossas posturas, nossas intenções. Deus conhece tudo. De Deus ninguém esconde nada. Então Deus sabe. Assim como Deus sabe, Deus prova os corações, Deus inclina corações. Veja o verso 18. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Deus inclina corações. Se eventualmente você se sentiu desqualificado em algumas dessas averiguações, entenda isso como sendo a voz de Deus inclinando o seu coração para acertar a sua vida nessa área. Não resista ao chamado de Deus para acertar a sua vida, para que você seja alguém aprovado nestas 8 averiguações. E finalmente, queria que nós nos lembrássemos que Deus abençoa os aprovados. O Senhor é o galardoador daqueles que o buscam e que o fazem, inclusive, com as ofertas para o sustento da obra do Senhor. Veja o texto de Malaquias, capítulo 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Haviam bênçãos reservadas, represadas, para quando aquele povo fosse fiel ao entregar as ofertas para o Senhor. No Novo Testamento nós vemos esse mesmo conceito. Em 2 Coríntios 9, isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, há bênçãos retidas ou concedidas em função das nossas ofertas. Eu não estou sendo leviano aqui, como muitos têm sido por aí, prometendo prosperidade, riquezas, curas, mediante algum dinheiro que é entregue. Não é desse tipo de mandinga que eu estou tratando aqui, não. Mas há bênçãos, e Deus sabe qual que é a melhor bênção para a sua vida. Nem sempre é a prosperidade, nem sempre é mais dinheiro, mas há bênçãos retidas ou concedidas em função do que você semeia ofertando para o Senhor. E finalmente, queria encerrar com esse texto de 2 Coríntios 9, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça.
O sermos aprovados nessas 8 averiguações, alguém que é aprovado nessas 8 averiguações é alguém que está devidamente transformado, alguém cuja vida está permeada pela justiça que Cristo nos outorgou. Então, sermos aprovados nessas 8 averiguações é um fruto da justiça que Cristo nos outorgou. É um fruto de uma vida transformada, de uma vida reta. E Deus multiplica esse fruto, porque quando eu e você ofertamos para a obra, isso impacta outras vidas, isso beneficia outras vidas. O reino se expande, o evangelho é pregado, pessoas se convertem, vidas são transformadas, e a nossa justiça se multiplicando. Isso é um grande privilégio, meus irmãos. Sermos coparticipantes da expansão do reino para além das nossas fronteiras. Eu queria encerrar essa mensagem com um momento de oração. Queria que nós orássemos, então, você individualmente, ou com quem está do seu lado. Em primeiro lugar, para que nós sejamos uma igreja aprovada no sustento da obra do Senhor. Então, se na sua vida há alguma não conformidade, ore, peça para Deus, para que Ele te ajude a acertar isso. Peça para que esta igreja seja uma igreja predominantemente aprovada nestas 8 averiguações. Em segundo lugar, vamos orar por esses 2 projetos novos que eu apresentei para vocês, por esse programa de capacitação pastoral, para que esses pastores venham até nós, passem esses 15 dias conosco, aprendam com as nossas práticas e voltem para suas igrejas, para estarem mais habilitados, mais capacitados para fazerem a diferença, para pregarem a palavra seriamente e para impactarem vidas ali. E pela Escola Fonte, que o Senhor dê sabedoria para essa equipe que está trabalhando para a implantação dessa escola, que essa escola venha a ser um centro de adoração ao nome do Senhor, que essa escola possa impactar a vida de crianças e de famílias para além das nossas fronteiras. Então, com quem sozinho ou com quem está do seu lado, vamos orar por esses 3 motivos. Senhor, obrigado por Tua palavra que nos dá parâmetros tão claros para averiguarmos a qualidade das nossas ofertas. Obrigado por essa instrução. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que precisam acertar suas vidas e que o Senhor lhes dê as condições necessárias para que o façam, para que acertem as suas vidas nessa área e possam, assim, entregar ofertas às quais o Senhor se agrade. Que essa igreja seja uma igreja aprovada no sustento da sua obra, Senhor. Que essa igreja cresça nessa área. Nós temos um potencial enorme para crescer. Que o Senhor nos dê esse crescimento, para que tenhamos mais recursos, para impactarmos mais vidas e fazermos mais diferença no mundo e na vida de pessoas que se achegam ao Senhor Jesus. Eu clamo também por esse programa de capacitação pastoral, que sejam dias de aprendizado, de refrigério, de desafios para aqueles pastores que participarão conosco, para que suas vidas sejam impactadas e eles possam continuar fazendo diferença nas igrejas onde estão pastoreando. Que o Senhor nos abençoe também com esse projeto de montarmos essa escola. Nosso desejo é que seja mais uma forma de proclamarmos a Tua palavra, de proclamarmos a salvação do Senhor Jesus Cristo para as crianças e familiares que forem impactados com essa escola. Abençoa-nos, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.